Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E bom rapaziada, Palmeiras ativo no mercado da bola aí. Quero estar deixando essas notícias com vocês aí sobre Nino, muito próximo de ser reforço do Palmeiras. É isso mesmo rapaziada. Então já chega deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Palmeiras, como agora o Thiago Salazar até citou aí do Palmeiras, segue em busca de reforços para o meio-campo. A apuração da TV Gazeta é de que o clube deve insistir em Arias neste momento. A gente sabe que tanto Arias quanto o Almada são aí focos do Palmeiras nesse mercado da bola, mas neste momento é um ou outro, não os dois. Essa é a apuração da TV Gazeta, tá certo? E nesse momento, então, seria John Arias o foco do Palmeiras para gastar o dinheiro aí nessa janela de transferências. O que vocês acham em relação a isso? Eu quero saber disso, porém, eu também vou passar para vocês agora que o presidente do Fluminense hoje foi questionado, o Matheus Montenegro foi questionado hoje sobre essa questão do Arias, né? Porque o Fluminense tem prioridade no retorno do Arias. Então vamos ouvir o Matheus Montenegro. Bom. Nosso planejamento é para exercer a preferência. A gente não sabe quando vai vir essa proposta, de quanto vai ser e qual o valor o Wolves aceitaria fazer, mas a gente tem um planejamento sendo montado para exercer a preferência. Eu não posso garantir que a gente vai exercer, porque eu não sei qual é o valor que vem, mas estamos nos planejando para que a gente possa fazer isso. Então o Matheus fala o seguinte, a gente não sabe se vai exercer porque depende do valor que vai vir. E a apuração da TV Gazeta é justamente essa, o Palmeiras pretende fazer uma proposta que o Fluminense não vai cobrir, portanto, o Palmeiras vai com tudo para cima do Arias neste momento. A proposta, segundo a informação que nós temos, é de 22 milhões de euros. Essa é a proposta que o Palmeiras pensa em colocar na mesa, já tem discussão neste sentido, por 22 milhões de euros. E a questão da preferência, gente, trazendo para o mundo prático, é o seguinte, o Palmeiras, se ele apresenta uma proposta de 22 milhões de euros, o Wolverhampton ele é obrigado a comunicar o Fluminense. E aí o Fluminense tem um prazo, se eu não estiver enganado, são 5 dias, para dizer, pode seguir aí entre vocês ou não, eu vou, no mínimo, igualar. Se o Fluminense, no mínimo, igualar, ele leva. Então, essa é a questão da prioridade do Fluminense. A questão do Fluminense, eu não esperava outra coisa que não é essa do presidente, porque ele tem que jogar para a torcida. É lógico. Ele tem que falar. Imagina se ele chega a público e fala, olha, o Palmeiras quer o Arias, nós temos até uma cláusula, mas você sabe como é que é a realidade do futebol, nós não podemos. E se ele não falar nada, eu vou falar que ele dormiu no ponto. Exatamente. Pô, dormiu no ponto, não percebeu, esqueceu. Então, assim, para a torcida do Fluminense, o presidente fez o correto. Mas talvez até no íntimo, nos bastidores ali, eles devem ter falado, o Palmeiras vai levar porque nós não temos condições de cobrir o que o Palmeiras vai pagar. E o Fluminense não tem 22 milhões de euros assim, não é o Flamengo, é o Fluminense. Exato. Né? Se fosse o Flamengo, aí beleza, aí o papo já seria rolou diferente. Esse burburinho do Flamengo, né? O Flamengo fala também muitas vezes para atrapalhar quem está tentando outras coisas, né? Encarecer. Exatamente. Mas em relação ao Fluminense, o presidente está correto, tinha que fazer isso mesmo, né? Ele erraria se fizesse qualquer outra coisa, mas daí a concretizar, cobrir uma eventual proposta do Palmeiras, porque ainda não teve a proposta concreta no papel, assinado, papel timbrado, aquela coisa que a gente fala sempre, né? Não teve ainda, mas existe todo o interesse e toda a composição para que isso possa acontecer. Então, nessa esteira, eu acredito que desses reforços ventilados para o Palmeiras, se alguém tiver alguma chance de chegar, é o Arias. E tem uma coisa importante aí, o nosso GC destaca muito bem, Arias é a prioridade, porque a intenção do Palmeiras, como eu falei aqui ontem, é trazer os dois, o Almada e o Arias. Não é uma questão de plano A e plano B. Se não der nesse, vamos naquele. Não é essa a questão. O Palmeiras quer os dois. Claro que há aquele entendimento de que nós queremos os dois. Se nós vamos conseguir os dois, não sabemos. É que tem aquela situação, né, Salazar? O Arias sinalizou que voltaria para o Brasil. Agora, o Almada não. Ele entende que ainda tem mercado ali na Europa, enfim, entende que não é aquela hora coisa. De retornar. Deixa eu ouvir aqui primeiro. Se não tiver nada, aí a gente conversa com mais ênfase. Então, também, vamos dizer assim, né, Alex? É meio que assim, parece que é um pontinho mais positivo para o Arias também. E se você tá tentando trazer os dois, pensando em gastar aí cerca de 45 milhões, aí um não vem e você tá com uma proposta de 22, nada impede o Palmeiras de subir um pouquinho essa proposta para garantir pelo menos uma dessas contratações. A única coisa que precisa acontecer
ser para os dois jogadores, nesse movimento todo, é resolver o quanto antes, porque tanto o Arias como principalmente o Almada, eles estão fazendo essa movimentação para disputarem a Copa do Mundo. É só por isso. E para isso eles têm que jogar. Sim. Se ficar enrolando janeiro, fevereiro, aí daqui a pouco é a convocação final eles não vão para a Copa nenhuma. É só por isso. Até me surpreende essa postura do Almada nesse sentido. Eu acho que talvez esteja demorando para acordar, mas vale lembrar que a nossa janela aqui para esse tipo de negociação fecha numa data muito importante, 3 de março. Ó, deixa eu fazer uma Porque é o pergunta meu que eu acho que a gente perguntou. Só Por que isso já você é sabe. tarde demais para pensar em Copa do Mundo. É, não, Março, tem que resolver antes. é maio a convocação, É, né? um mês A e convocação meio. sai em A maio. gente tá né? falando de um mês e meio, é Tem que muita estar coisa. jogando já pra já tá mostrando Tá já serviço. fazendo gols pelo Palmeiras. Essa estratégia do Palmeiras agora que mudou, né? Buscando um jogador pronto, como Arias, como Almada, é uma estratégia certa ou não? Ela é correta porque isso não impede o Abel Ferreira de dar espaço para a base. Ele tem feito isso nos últimos anos. Ele consegue trazer 1, 2, 3 jogadores preparados para assumir responsabilidade, mas ele coloca mais 1, 2, 3 da base para atuar junto. Pra Por mim, exemplo, perfeito. Luiz Pacheco, o Alan. Exato, o Alan agora entra, é isso, mas o Alan está Riquelme. jogando do lado do Vitor Roque, que o Palmeiras investiu pesado. É essa mescla que o Palmeiras faz muito bem. Acho que não é um ou outro, né, Alan? Minutos, caminhou positivamente a negociação entre Palmeiras e Zenit pelo Nino, tá bom? O clube passou a ceder mais, o Palmeiras da mesma forma também aceitando alguns termos, tem detalhes e alguns ajustes ainda a serem definidos, mas tá muito mesmo próximo do Palmeiras ter o seu segundo reforço na temporada, o zagueiro Nino, ex-Fluminense, tá bom? O Nino e o staff dele, nas férias agora em dezembro, se acertaram com o Fluminense. Nino e clube. Agora? Em dezembro. Estavam acertados. Sim. Né? Então a tal da cláusula que você falou e tudo mais, ela estava executada entre o clube brasileiro e o staff do Nino. Ah, tá. Porém, o Fluminense estava o quê? Esperando que o Nino cansasse a diretoria do Zenit para forçar essa saída e facilitar. E o Zenit falou, meu irmão, pode voltar. Pode voltar. Eu não tenho pressa nenhuma para vender você. E muito menos com o valor que você acha que eu quero e o clube que você se acertou de volta quer pagar. Difícil negociar. Esquece. Eu paguei 6 e eu quero 12. Não preciso de 6. Tô nem aí. Então, dinheiro ali não é o problema. O Palmeiras, ele foi por outro lado. O Palmeiras, ele foi no Zenit. Tanto que é que aquela viagem suposta do Barros à Rússia, pra falar de Gerson e tal, teve como foco também o Nino. E ali o Palmeiras já ouviu, olha, 12 milhões, o negócio é fechado pra vocês, tá? E aí o Palmeiras volta pro Brasil. E quando o Palmeiras vai ao staff do Nino, ele encontra essa resistência do jogador, olha, eu tenho preferência, quero voltar pra cá, minha família tá adaptada, Fluminense, né, perdeu o Thiago Silva e etc, então pra mim é mais jogo voltar pra cá. Tudo bem, mas se eu conseguir me desenrolar com o Zenit, como é que funciona? A gente pode trocar uma ideia, entender e tal, mas eu preciso ver o lado do Fluminense. E me parece que nessas últimas horas, o Fluminense travou o movimento de convencimento do Zenit e o Zenit teria ficado irritado com o Fluminense por essa postura de ter fechado com o zagueiro sem consultá-lo. O que é normal no futebol, mas a gente sabe que os clubes querem aquela perfumaria de, olha, vem conversar comigo primeiro, enfim, né? E como os russos estão nem aí pra hora do Brasil, os caras, meu irmão, se quiser fechar a porta pra você, vai fechar e você não entra mais. Acabaram de pegar uma bolada com o Gerson. Porra, só o Gerson. Cara, ali eles estão... Cara, o Zenit é da Gazprom, cara. Acabou. A Gazprom, pra quem não sabe, é a maior empresa de gás do planeta. Se tem uma coisa que dá dinheiro na Europa, é a Gazprom. Se a Gazprom fechar uma torneira de gás, a Europa inteira não faz mais nada. Não toma banho, não esquenta a comida, acaba com a Europa. Se fechar uma torneira do gás da Gazprom, por isso que a Europa tem dedos com a Rússia, questão de guerra, os caras não se metem muito, porque sabe que se a Gazprom fechar aqui, ó, fechei o gás, vocês estão mortos. Acabou.
Ninguém, não tem botijão que vai dar conta do recado, entendeu? Então é só pra vocês entenderem se tem pouco poder o tal do Zenit. Pouca grana. Enfim. Então o que aconteceu? O Palmeiras foi amaciar o lado que define a história. E o Zenit, entendendo que o Palmeiras tem lá a sua boa proatividade, mas o Zenit fala, pô, mas você sempre vem conversar com valores menores. O Zenit gosta do Palmeiras, ao mesmo tempo também não cede, entendeu? E o Zenit chamou o Palmeiras pra conversar. Falou, ó, é o seguinte, meu, vocês ainda têm interesse no cara aqui, tá enchendo o saco, o cara tá de bico, o cara não quer voltar, assim, assado, enfim, ó, vamos tentar resolver esse problema então, vai, porque eu não quero ninguém aqui de cara feia enchendo o meu saco, eu sei que vocês querem contar com o zagueiro, então vamos entrar em acordo. E é o que está acontecendo. O Zenit avisou ao staff do Nino o seguinte, eu, neste momento, só faço negócio se for para o Palmeiras. Então isso foi o que aconteceu. Por isso que a conversa foi retomada. Porque os caras vieram aqui, os caras estão tranquilos, os caras estão negociando, papapá. Então a gente só faz negócio se for com o Palmeiras. Beleza? Beleza. Então você vai lá e conversa com o Palmeiras, porque se você quiser voltar ao Brasil, nesse momento a prioridade é dos caras. Então o Zenit deu a prioridade de venda do Nino ao Palmeiras. E por isso que o Palmeiras voltou a fazer o contato. Bom, rapaziada, eu quero pedir a opinião de vocês nos comentários aí. O que você está achando do mercado da bola do Palmeiras aí? O Nino muito próximo de ser reforço do Palmeiras, é isso mesmo, rapaziada. Então já chega, rapaziada, deixando seu comentário, a sua opinião, se será um grande reforço para o Palmeiras. Então, rapaziada, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, rapaziada, para não perder nenhum